Fala, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos estar divulgando o nosso primeiro vídeo com dicas de Deus para você arrebentar em 2024, tá bom? Durante todo esse mês de janeiro, cada sábado, a gente vai estar divulgando uma parte dessa mensagem que eu tenho certeza absoluta que vai abençoar a sua vida. Então não deixa de assistir não, assista e compartilhe, tá bom, queridos? Dicas de Deus para você arrebentar em 2024. Amém, amados? Solta aí, produção, a nossa vinheta. Filipenses 12 a 14 diz assim, Filipenses, a partir do verso 12, tá? Vamos ler o 12, e o 13, 12, 13 e o 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que palavra, que passagem maravilhosa, eu amo essa passagem, né? Ela fala muito ao meu coração, tanto que eu já falei para os irmãos, que a gente já conversou aqui outras vezes sobre essa passagem, geralmente nessa época do ano eu gosto, porque eu entendo que essa passagem aqui, ela traz algumas orientações, algumas dicas, né, como a gente tem falado aqui, preciosas, né? E por isso até coloquei esse título, digamos assim, nessa passagem, nessa mensagem, que a gente vai estar ministrando aí nesses dias, dicas de Deus para você arrebentar em 2024, tá bom? Então fica ligado aí que Deus tem algumas dicas maravilhosas para mim e para você, porque Paulo ele começa dizendo assim no verso 12, Filipenses 3:12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Querido, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Paulo entendeu que ele já tinha alcançado algumas coisas diante de Deus. Paulo entendeu que Deus já tinha operado algumas coisas na vida dele, que Deus já tinha mudado algumas coisas nele, que Deus já tinha feito algumas coisas na vida dele. Então a primeira lição para mim e para você, para nós arrebentarmos em 2024, é entendermos que Deus já tem feito algumas coisas nas nossas vidas. Entendermos que você não é o mesmo que você era ontem. Entendemos que 2024 você não é o mesmo que você era em 2023. Deus já fez e tem feito, está fazendo coisas nas nossas vidas todos os dias, a cada instante Ele nos ensina, a cada instante Ele nos traz um pouquinho mais de amadurecimento, a cada instante Ele nos traz um pouquinho mais de crescimento, e nós precisamos perceber isso. Por quê, pastor? Porque, como eu já disse aqui, queridos, nós temos uma facilidade muito grande de percebermos aquilo que Deus ainda não fez, uma facilidade muito grande de percebermos aquilo que nós ainda não alcançamos. Então, por conta disso, muitas vezes, deixamos de valorizar aquilo que Deus já nos concedeu, deixamos de valorizar aquilo que já alcançamos, deixamos de valorizar aquilo que já recebemos. Você está conseguindo compreender? Por quê? Porque ficamos muito focados naquilo que ainda não temos, naquilo que ainda não alcançamos. Você está entendendo? Então, querido, não deixe de perceber aquilo que Deus já fez, e não deixe de glorificar e de agradecer a Ele, porque eu tenho certeza absoluta, meu amado, que você hoje já é um pouquinho melhor do que você foi ontem, porque é assim que funciona. Deus vai nos mudando, nos moldando, nos transformando a cada dia. Por isso que a Bíblia diz, livro de Provérbios diz o quê? Acho que é Provérbios 19, se não estou enganado, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, não é assim? Ou seja, é uma constante crescente. Na nossa vida é assim, na nossa vida deve ser assim. Deus a cada dia nos ensinando, a cada dia nos amadurecendo, a cada dia nos transformando, a cada dia nos libertando. E nós precisamos perceber esse processo de Deus, que muitas vezes é um processo, vou usar essa expressão para você entender, tá? Muitas vezes é um processo lento, né? Quase que imperceptível muitas vezes, né? Deus vai nos transformando assim de uma forma bem sutil, sabe, queridos? Que Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Exemplo, Ele sabe qual é a área da minha vida que Ele precisa atuar com mais intensidade, que de repente não é a mesma área da sua vida, mas Ele sabe disso, entendeu, queridos? E Ele vai trabalhando em cada um de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a personalidade de cada um, enfim, queridos, Ele nos conhece.
Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né, o Daniel e o Vitor. O Daniel tem 19 anos e o Vitor tem 11. E são completamente diferentes. Os amados que conhecem sabem do que eu estou falando aqui. O Daniel, ele é mais comedido, ele é mais tranquilo, ele é mais na dele, ele é mais introspectivo, né? Agora não está tão introspectivo assim, né? Não está tão tímido assim como era, mas ainda assim ele é mais na dele e tal, mais tranquilo. Criança, desde criança, o Daniel sempre foi tranquilo. Se eu colocasse o Daniel num lugar, falava assim, fica sentadinho que o pai vai fazer isso aqui. Querido, quando eu voltasse, o Daniel estava ali no mesmo lugar onde eu coloquei. O Vitor já não é assim. O Vitor, eu boto ele e falo, Vitor, fica aí, que o papai vai fazer isso aqui, querido, eu pisco o olho. O Vitor, quando eu olho, já foi. Entendeu? Então são completamente diferentes. Então eu sei, queridos, não é que a gente está fazendo acepção de filhos, não é isso que eu estou ensinando aqui para ninguém. Mas por serem diferentes, muitas vezes o tratamento tem que ser diferente. Né? Um exemplo, para o Daniel, o Vitor hoje está com 11 anos. Quando o Daniel tinha 11 anos, eu dava uma ordem para o Daniel, eu falava uma vez só, já era o suficiente. O Daniel já obedecia. Com o Vitor já não é assim. Com o Vitor eu tenho que falar, às vezes, mais de uma vez. Ou então, se eu tiver uma vez só, eu tenho que falar com mais, eu tenho que ser mais grosso, mais incisivo, para que ele obedeça. Daniel não, Daniel podia falar com mais tranquilidade. Fala, filho, olha só, senta aí, senta ali, porque ele é mais tranquilo. O Vitor já é diferente. Vitor, senta ali. Senta lá, já tem que ser. Você está conseguindo compreender? Meu amado, então, se nós que somos seres humanos entendemos, muitas vezes precisamos, né, o nosso relacionamento com os nossos filhos, nós precisamos ser diferentes, tratar um de uma forma e outro de outra, quanto mais Deus. Então ele sabe como é que ele precisa tratar comigo, ele sabe como é que ele precisa tratar com você, e pode ter certeza que nem sempre vai ser da mesma forma. Você está conseguindo compreender? Tanto é que a gente vê na Bíblia um homem que era leproso, e ele chegou para Jesus e falou assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que Jesus purificou aquele homem na hora. Em contrapartida, no Antigo Testamento, a gente encontra uma passagem de um homem chamado Naamã, que também era leproso, e ele quis ser curado da lepra. E aí Deus fez com que ele saísse da terra dele, fosse até Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele tivesse que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Entendeu? Ou seja, quando Jesus só falou, quero ficar ali, o homem ficou curado na hora, o outro já teve que fazer uma série de outras coisas, porque Deus entendeu que com aquele leproso que Jesus curou ali imediatamente, ele podia fazer daquela forma, com Naamã ele tinha que tratar de uma outra forma. O problema era o mesmo, os dois eram leprosos, mas a forma que Deus entendeu que precisava tratar com um e com o outro foi diferente. Você está conseguindo compreender? Bartimeu era um cego mendigo, falou, Senhor, eu quero enxergar. Jesus falou, então veja, ele passou a ver na mesma hora. Um outro cego também que chegou diante de Jesus querendo ser curado da cegueira, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva dele e com o barro, com a terra do chão, e passou no olho daquele homem. Olha só, 2 cegos. Um ele falou, Senhor, eu quero ver. Jesus falou, então veja. O cego ficou curado na hora. O outro, ele já passou lodo, cuspiu no chão, passou lodo, e a Bíblia diz que quando ele falou, você está vendo alguma coisa? O cego virou e falou assim, eu estou vendo homens como árvores. Ou seja, com Bartimeu, a visão foi restaurada por completo de imediato. Com esse outro cego, não. Houve todo um processo. Você está conseguindo compreender? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo ensinar para você que Deus, ele trata com cada um de uma forma. Não adianta a gente querer padronizar o tratamento de Deus, porque não é assim que funciona. Está dando para você entender? Então, é isso que eu aprendo aqui. Que a gente perceba, queridos, o que Deus já fez na nossa vida. Não é assim? Por exemplo, o cego que eu acabei de citar aqui agora, o cego que Jesus cuspiu, né? Ele era completamente cego. Aí Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no dele e perguntou, ei, como é que tá? Eu paro fazendo para você entender, tá? Ele falou, Senhor, eu estou vendo homens como árvores, ou seja, ele ainda não estava com a visão totalmente restaurada. Ou seja, foi um processo um tanto quanto mais demorado. Sendo que quando ele abriu o olho, ele enxergou os homens como árvores, ele percebeu que Deus já tinha feito alguma coisa, ou seja, antes ele era cego completo, agora não, agora ele já estava enxergando, ainda que vultos, ainda que a silhueta das pessoas, mas já estava enxergando, ou seja, Deus já tinha operado alguma coisa na vida daquele homem, porque para quem é cego por completo, querido, uma visão ainda que turva, uma visão ainda que confusa, já é grande coisa. Você está conseguindo compreender? Então, amados, que nós sejamos assim como esses capazes de perceber, assim como esse cego, perceber o que Deus já fez na nossa vida. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, amados, aquilo que eu já falei aqui, nós temos uma dificuldade de perceber, e outra, muitas vezes, por termos essa dificuldade de perceber o que Deus já fez, nós abrimos brecha para o nosso acusador. Vim tentar nos acusar e dizer, cara, você continua o mesmo, você não mudou nada. É mentira. Você mudou sim, Deus já fez muita coisa na tua vida, Deus já te transformou em muita coisa. Não fique só se apegando àquilo que Deus ainda não fez, que a gente vai falar sobre isso posteriormente, tá? Mais à frente. Mas não fique só se apegando ao que Deus não fez,
mas apegue-se também ao que Deus já fez e agradeça, glorifique, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque ainda que aos nossos olhos seja pouca coisa, né? Ainda que aos nossos olhos a gente tenha mudado um pouquinho, quase nada, mas já mudou, então já é um motivo suficiente para glorificar e agradecer a Deus. Você está conseguindo, querido? Porque de repente, esse pouquinho que você acha que você mudou, meu amado, só Deus, é algo que só Deus pode fazer na tua vida. Você está conseguindo entender? Então eu entendo que é motivo para nós glorificarmos a Deus, para nós agradecermos a Deus, porque algo Deus já tem feito nas nossas vidas, algo Deus já tem operado em nós, algo Deus já tem modificado em nós. Então isso é motivo para nós agradecermos. É isso que Paulo fala aqui. Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, ou seja, Paulo entendeu que ele não tinha chegado lá, mas que ele já tinha recebido alguma coisa, que Deus já tinha feito alguma coisa na vida dele. Então, queridos, é a primeira lição de Deus para nós arrebentarmos em 2024, é entendermos que Deus tem nos transformado, é entendermos que Deus tem operado na nossa vida e não permitir que nada e nem ninguém fale o contrário. Pastor, mas eu quero que Deus faça mais. Eu também. Eu quero alcançar mais. Eu também. Aleluia, a gente vai falar sobre isso. Mas, queridos, esse desejo de alcançar o que está lá na frente, que esse desejo não faça com que você deixe de perceber o que você já alcançou. Que esse desejo de que Deus te conceda alguma coisa que está lá na frente, não faça com que você não perceba o que Ele já te concedeu, o que você já possui. Você está conseguindo compreender? Esse é o recado de Deus para a gente nessa tarde. Que a gente entenda que Ele já tem feito muito, Ele já tem nos concedido muita coisa, Ele já tem nos abençoado muito. Você consegue entender? E quando a gente entende isso, queridos, quando a gente percebe o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito, meu amado, entre outras coisas que acontecem, você começa a desenvolver um coração grato ou um coração agradecido. Você está conseguindo entender? Porque você começa a perceber, fala, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu isso assim, assim. Obrigado, Senhor, porque eu fazia assim, assim, agora eu não faço mais. Obrigado porque eu falava isso, agora eu não falo mais. Obrigado porque eu agia assim, agora já não ajo mais. Ou seja, quando você começa, você consegue perceber o que Deus já tem feito, você começa a agradecer. E um coração agradecido, amados, ou grato, né? Ele alegra o coração de Deus. Deus se alegra com as pessoas agradecidas. Quando você agradece o que Ele tem feito, quando você agradece o que Ele tem te concedido, quando você percebe e agradece. É isso que eu aprendo aqui com Paulo. A primeira dica de Deus para mim, para você em 2024, para a gente arrebentar em 2024, creia, entenda, perceba que Deus já tem te abençoado. Quando você olha para trás, você vai conseguir perceber o que Deus já fez. Caramba, realmente Deus fez muito, né? Deus realmente me abençoou, Deus realmente me deu vitória, Deus realmente me mudou, está me mudando, me transformou, está me transformando, me libertou, está me libertando, aleluia. E aí, obviamente, você começa a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou disso assim, assim. Obrigado, Senhor, porque eu falava assim, assim, não falo mais. Obrigado, Senhor, porque antes, quando acontecia isso, eu reagia dessa forma, hoje eu reajo diferente. Isso é Deus, amado. Isso é Deus na minha vida, isso é Deus na tua vida. Primeira dica para a gente arrebentar em 2024, perceba o que Deus já fez e glorifique o nome dele por isso. Aleluia! Essa é a primeira dica de Deus para a gente arrebentar em 2024, tá bom, queridos? A gente vai, quarta-feira que vem, a gente vai continuar. Nós vamos continuar falando sobre algumas coisas, algumas dicas de Deus para mim e para você, para nós arrebentarmos em 2024, tá bom, queridos? Vamos continuar falando em Filipenses, capítulo 3, tá bom? Então você, quarta-feira, já pode deixar sua Bíblia aberta aí, né? Então, no nosso próximo encontro, deixa sua Bíblia aberta em Filipenses 3, que com certeza absoluta Deus tem algo para o teu coração. Tá bom, queridos? Eu quero agora orar com você. Nós queremos agora, Paizinho, também entregar a família desse teu filho, a família dessa tua filha, meu Deus, em nome de Jesus. Entra com providência, Pai. Eu não sei o que os teus servos precisam de Ti. Eu não sei, Senhor Deus, o que está acontecendo na casa desse teu filho, na casa dessa tua filha, mas seja o que for, Pai amado, entra com providência e muda esse quadro, muda essa circunstância. Meu Deus, vem mandando a provisão nessa casa que tem passado dificuldade na área financeira, que tem tido dificuldade, Senhor Deus, muitas vezes de colocar até mesmo comida na mesa. Meu Pai, em nome de Jesus, manda a provisão, manda, Senhor Deus, escape, Senhor Deus, a solução do problema. Nós te pedimos, Paizinho querido, abençoe esse lar e essa família. Meu Deus, nesse lar onde tem havido desavença, dificuldade de entendimento, dificuldade de comunicação, meu Pai, em nome de Jesus,
joga por terra, Pai amado, joga por terra todo espírito contrário ao teu. Nós agora, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, nós anulamos toda tentativa de atuação de espíritos, Senhor Deus, nas nossas famílias. Meu Deus, nós repreendemos todo o adultério, nós repreendemos todo o vício, Paizinho querido, em álcool, em drogas, em pornografia. Nós repreendemos toda a violência, Senhor Deus, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela, Senhor Deus, emocional, enfim, Senhor Deus, nós repreendemos na autoridade do teu nome. Toma, Senhor Deus, nas tuas mãos esse marido, essa esposa, esses filhos, esses pais, que haja amor, que haja paz, que haja comunhão, que haja entendimento, Senhor Deus, nos lares dos teus servos, que os nossos lares possam exalar, Senhor Deus, o teu bom perfume, que o nosso lar, que do nosso lar possa irradiar a tua luz para tantos quantos estiverem ao redor, que ao entrarem nas portas das nossas casas possam sentir a tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, nós abençoamos cada lar, nós abençoamos cada família representada nessa live, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas? Toma posse, faz assim, ó, abre a mão, agora faz assim, ó, fecha e segura a bênção, a vitória do Senhor para a tua vida, para a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, a gente já está encerrando por causa do nosso horário. A gente vai estar falando mais um pouquinho sobre dicas de Deus para a gente arrebentar em 2024 e vamos estar orando mais uma vez pelos desempregados, pelos enfermos, pelo Brasil, pelas famílias, pelos desviados, pelos missionários, enfim, queridos, vamos estar orando, amém? 2024 que seja um ano de mais oração. Tá? Porque aí eu tenho certeza absoluta que é diretamente proporcional, tá? Mais oração, mais bênção, mais oração, mais vitória, mais oração, mais agir de Deus. Tá bom, queridos? É o que eu quero para a minha vida, bênção, vitória, agir de Deus. Eu tenho certeza que é o que você quer também. Então vamos orar. Amém, queridos, meus amados? Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. É sempre muito, muito bom ter a sua companhia. Eu espero contar com ela durante todo esse ano de 2024 aí, tá? Mas enfim, é sempre muito bom estar com vocês, tá bom? Mas antes eu quero abençoar você que você esquecendo, faz assim com a sua mão, ó. Isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e que as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora, para todo sempre, que todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, queridos? Deus os abençoe.